Meu nome não importa. Não faz diferença quem eu sou. Porque o que realmente importa é o que aconteceu naquela noite. E como tudo mudou para sempre. O que importa é a história que tenho para contar. Uma história que ficou gravada em minha memória. Como o cheiro de pão fresco grudado nas paredes da padaria. Anos atrás, eu trabalhava no turno da noite em uma pequena padaria chamada Pão Divino. Era um lugar simples, mas cheio de vida durante o dia. De dia, era quente e convidativa. As pessoas riam, conversavam e o aroma de pão recém-saído do forno preenchia o ar, trazendo conforto e alegria. À noite, virava uma caverna fria e ecoante. O calor desaparecia e o silêncio tomava conta, tornando tudo estranho e um pouco assustador. Meu trabalho era limpar, esfregar o chão, limpar balcões, lavar bandejas, sozinho, depois que todo mundo ia embora. Cada tarefa parecia mais difícil quando feita no escuro, com apenas o som dos meus próprios passos. O silêncio da noite era pesado, quase sufocante, quebrado apenas pelo zumbido das máquinas e uma torneira pingando. Às vezes, eu achava que ouvia outros sons, mas sempre dizia a mim mesmo que era só imaginação. Eu ficava na loja vazia, tremendo, sentindo como se algo invisível estivesse apenas começando enquanto o dia terminava. O medo crescia devagar, como uma sombra se arrastando pelos cantos. O cheiro de pão ficava, mas por baixo dele um outro cheiro se infiltrava, úmido, frio e sem nome. Era como se a noite trouxesse consigo um segredo antigo, escondido entre as paredes. Naquela noite, o ar parecia carregado, meus passos ecoavam, e a padaria familiar de repente parecia estranha. Cada sombra parecia se mover, cada ruído parecia um aviso. Peguei minha mochila, desesperado para deixar o medo crescente para trás. Meu coração batia forte, e tudo o que eu queria era sair dali o mais rápido possível. Eu só queria ir para casa. Naquela noite, mais do que nunca, o lar parecia o único lugar seguro no mundo. Meu ritual de fechamento era um escudo contra o escuro. Cada noite, eu seguia os mesmos passos. Verificar o caixa, desligar o forno, trancar as portas. Era quase como uma coreografia silenciosa, repetida até se tornar instinto. O cheiro de pão ainda pairava no ar, misturado ao cansaço do dia. 3 trancas na porta principal, chave, ferrolho, barra de metal. Cada clique era um pequeno conforto, um lembrete de que ali dentro, por mais algumas horas, tudo estava seguro. O som metálico ecoava pelo salão vazio, trazendo uma sensação de ordem em meio ao silêncio. A porta lateral, minha única saída, tinha apenas uma tranca. Sempre parecia vulnerável, como se fosse um convite silencioso para o desconhecido. Eu sempre hesitava um pouco antes de me aproximar dela, sentindo um leve arrepio. Eu encostava o ouvido no metal, ouvindo qualquer som, geralmente nada, apenas o vento ou o distante ruído da cidade adormecida. Às vezes, o silêncio era tão profundo que parecia ter peso. Mas naquela noite, o silêncio parecia vivo, esperando, como se algo estivesse prestes a acontecer. O ar estava mais denso, e cada sombra parecia se mover. Meu coração disparou quando abri a porta uma fresta, espiando na escuridão do beco. O frio da noite me atingiu, e por um instante, hesitei, tentando enxergar além da luz fraca. Uma única lâmpada piscando projetava sombras longas e distorcidas, transformando o beco em um cenário de mistério. Cada movimento parecia mais ameaçador sob aquela luz trêmula. Saí, fechei a porta e a tranquei atrás de mim. O clique ecoou alto, marcando o fim do meu turno e o início do silêncio absoluto lá fora. Eu estava do lado de fora, sozinho,
sentindo o peso da noite sobre meus ombros. O mundo parecia suspenso, como se todos tivessem desaparecido. A cidade parecia mais vazia do que nunca, envolta em um silêncio quase sobrenatural, como se guardasse segredos que só a noite conhecia. Minha caminhada para casa era de 15 minutos por ruas adormecidas e postes de luz falhos. A neblina naquela noite era densa, engolindo som e luz, transformando esquinas familiares em formas fantasmagóricas. Cada farfalhar, cada sombra, me deixava com os nervos à flor da pele. Agarrei minhas chaves andando rápido, cantarolando para preencher o silêncio. Mas naquela noite, a sensação de estar sendo observado era avassaladora. Uma certeza, não apenas um medo bobo. Senti uma presença atrás de mim, pesada e próxima, escondida na neblina. Não ousei olhar para trás. O medo era mais agudo do que nunca. Continuei andando, esperando que a presença fosse apenas minha imaginação. Mas eu sabia que não era. Tentei ser lógico. A neblina prega peças, eu disse a mim mesmo. Era só um truque da mente. Um efeito da luz distorcida e do silêncio pesado da madrugada. Mas, mesmo tentando racionalizar, sentia um arrepio percorrer minha espinha, como se a própria noite me observasse. Mas então eu ouvi um passo, não o meu. Mais pesado, mais lento. O som ecoou na rua vazia, cortando o silêncio como uma lâmina fria. Toque, tum, toque, tum. Acompanhava meu ritmo, passo a passo, como se alguém ou algo estivesse imitando cada movimento meu, sem pressa, mas com intenção. Eu parei. O som parou. O silêncio ficou ainda mais denso, quase palpável, como se o tempo tivesse congelado por um instante. Eu me movi. Ele se moveu. Não era coincidência, era perseguição. A sensação de ser observado se intensificou, tornando cada passo mais difícil. Meu coração batia forte, quase saindo do peito. O medo não era mais abstrato, era real. Bem atrás de mim, quase palpável, como se pudesse me tocar a qualquer momento. Imaginei todas as piores possibilidades, mas nada fazia sentido. Nenhuma explicação lógica acalmava minha mente, só aumentava a ansiedade. A sombra na neblina tinha um som, um peso, um ritmo. Não era só uma ilusão, era uma presença, algo que existia ali comigo, dividindo o mesmo espaço e o mesmo medo. Eu estava sendo seguido, caçado. Cada passo era uma ameaça, cada segundo um teste de coragem. O ar atrás de mim parecia mais frio, a pressão crescendo. Era como se a própria neblina ganhasse vida, me empurrando para a frente, me forçando a continuar. Eu ainda não olhei para trás. O medo de encarar o desconhecido era maior do que a curiosidade. Sentia que, se olhasse, algo mudaria para sempre. O medo de ver, ou não ver, o que estava ali era demais. A dúvida era tão aterrorizante quanto a certeza de que não estava sozinho. Andei mais rápido, mas os passos mantiveram o ritmo. O jogo havia começado. E naquela noite, na neblina, eu era tanto a presa quanto o jogador, tentando escapar de uma sombra que parecia conhecer todos os meus movimentos. Minha caminhada virou uma marcha dura, robótica, cada passo ecoado pela coisa atrás de mim. Eu o testei. 3 passos rápidos, 2 lentos. Ele me imitou perfeitamente. Isso não era coincidência. Era uma caçada. A neblina parecia uma jaula, escondendo-nos do mundo. Eu deveria correr? Gritar? A neblina engoliria ambos. Continuei andando, as chaves cravando na minha palma, o medo apertando meu peito. Os detalhes queimavam na minha memória. Calçada escorregadia, cheiro de terra molhada, halos de luz doentia. Os passos nunca se aproximavam, nunca ficavam para trás. Sempre a mesma distância. O medo era um nó físico, dificultando a respiração. Eu estava preso em um dueto de pesadelo. A única coisa que eu podia fazer era continuar andando.
Então ouvi algo novo. Um som úmido e arrastado depois de cada batida. Tum. Shhh. Tum. Shhh. Era como se algo pesado estivesse sendo arrastado pelo chão. Minha mente disparou. Uma perna manca, uma ferramenta quebrada, algo monstruoso. O medo era nauseante, minhas pernas congeladas em um cruzamento. À esquerda, casa, escura e perto. À direita, uma loja de conveniência iluminada, mais longe, mais segura. Meus instintos gritavam pela luz, mas meu corpo não se movia. O som estava bem atrás de mim agora. Tum! Shhh. Eu fiquei paralisado, a decisão me rasgando. O arrastar ficou mais alto, mais perto. Eu tinha que escolher, correr para casa ou para a segurança. A coisa estava quase sobre mim. A adrenalina tomou conta. Eu corri, não para a loja, mas para a casa. Meus pés batiam, pulmões queimando, os sons atrás de mim mudando de lentos para frenéticos. O tum e xó-rá se tornaram uma perseguição de pesadelo, acompanhada por um rosnado gutural. A neblina escondia tudo. Quase tropecei, mas continuei correndo. Meu prédio de apartamento apareceu, uma forma escura na névoa. Subi os degraus, tateando minhas chaves, as mãos tremendo. A presença estava bem atrás de mim, raspando, batendo, quase tocando. Eu podia sentir sua respiração no meu pescoço. Enfiei a chave na fechadura, desesperado. A perseguição estava a segundos de acabar, de um jeito ou de outro. Eu rezei para que a porta abrisse a tempo. A chave girou, a porta abriu, e eu a bati atrás de mim. Tranquei-a, encostando minhas costas na madeira, o coração disparado. Silêncio. Então um arranhão suave e úmido do outro lado. Estava ali, encostado na porta. Eu ouvi, congelado, enquanto ele demorava, então lentamente se arrastou para longe. Tum. Sumindo na neblina. Fiquei perto da porta, tremendo, até conseguir rastejar para o meu apartamento. Tranquei todas as portas e janelas, sentado no escuro, com muito medo de me mover. Não dormi. Eu apenas ouvia, esperando o som retornar. O silêncio era quase pior. A manhã não trouxe conforto, apenas a luz do sol em uma rua normal. Liguei avisando que estava doente, pedi demissão da padaria uma semana depois, incapaz de enfrentar a noite novamente. De dia, refiz meus passos, procurando por provas. Perto da esquina, encontrei uma longa mancha marrom avermelhada no chão, terminando nos degraus do meu prédio. Minha chave ainda estava na fechadura do lado de fora. Nunca soube o que fez aquele som ou aquela marca. Nunca contei a ninguém. Anos depois, ainda evito andar sozinho à noite. Mas quando a neblina chega, eu me lembro do ritmo, toque, tum, shh, e rezo para nunca mais ouvir isso.